E aí, quinto ano, beleza? Quinto ano, a gente está aqui para a nossa aula de Geografia dessa terça-feira. E nessa aula de Geografia, a gente vai começar a apostila nova, né? O caderno 2. Vamos lá, abrir na página 145, no bloco 5, tá? O café na região sudeste. Na primeira apostila, a gente estudou sobre a região nordeste. Tá? A gente viu as 4 sub-regiões, a gente estudou o clima, a gente estudou a economia, o turismo, a gente estudou vários aspectos da região nordestina. E agora, né, no caderno 2, no segundo bimestre em Geografia, a gente vai estudar a região sudeste, que é a região onde a gente mora, né? Nós somos mineiro, e a gente mora no sudeste, beleza? Bom, o café na região sudeste. No final do século XVII, os bandeirantes paulistas encontraram ouro em Minas Gerais, o que atraiu para lá a população de outras regiões do Brasil e também de Portugal. Então lembra que a gente estudou no ano passado, né, que lá os bandeirantes eles encontraram ouro em Minas Gerais, por isso que, né, Minas Gerais tem esse nome, porque vem de Minas, né, de Minas de Ouro. Então, os bandeirantes paulistas no século XVII, eles encontram ouro aqui em Minas Gerais, certo? E isso vai fazer com que movimentasse muito essa região, porque vai atrair pessoas de Portugal e de outras regiões do Brasil. Muitas e muitas pessoas vão começar a vir para cá, tá bom? Com esse movimento, foram surgindo muitas vilas, que mais tarde se transformariam em cidades. Então, como estava vindo muitas pessoas, né, para morar aqui, em busca desse ouro, para trabalhar, né, nas minas de ouro, houve a necessidade de se criar vilas que mais tarde elas iriam se tornar cidades. Porque vamos imaginar, as pessoas elas estão vindo para cá, elas precisam de algum lugar para ficar, né? Elas não têm como elas dormir, elas não iam dormir, né, por vários e vários dias no meio do mato, em acampamento ou algo do tipo. Não, elas precisavam, né, de algum lugar para poder morar. E aí é onde vai começar a surgir as vilas que mais tarde vão se transformar em cidades, tá bom? Então lembra, lá no século XVII, a região de Minas Gerais, tá, ela começa a ser povoada, ela começa, né, a vir bastante gente para cá porque os bandeirantes encontram ouro. Como eles encontraram ouro, como veio e atraiu muitas pessoas para cá, começou a surgir vilas e posteriormente essas vilas se transformariam em cidades, tá bom? O surgimento de novas vilas, por sua vez, fez com que se construíssem novos caminhos, novas estradas, tanto entre essas novas vilas, como entre as cidades mais antigas, como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, olha só, como foi surgindo, né, novas vilas, depois dessas vilas iam surgir cidades, houve a necessidade de fazer caminhos para ligar essas novas vilas umas nas outras e também de ligar até as principais cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. Olha só, a gente pode ver isso no mapa. Deixa eu aumentar aqui o mapa. Olha só, o caminho do ouro. Então, aqui na legenda, né, o ponto de saída. Então, tem Paraty, Rio de Janeiro e São Paulo. 3 cidades muito importantes na época, que são até hoje. Cidades e vilas, né? Então, todas essas casinhas aqui são as cidades e vilas. Ó, Caminho Velho era o caminho que eles já conheciam, tudo isso que está em vermelho. Eles já conheciam esse caminho, tá? Caminho Novo são caminhos que vão surgir, né, com a vinda dessas pessoas que posteriormente vai fundar vilas, que essas vilas vão se transformar em cidades. E também tem o Caminho Marítimo, tá? Que liga Paraty ao Rio de Janeiro, tá bom, pessoal? Então lembre-se, com a descoberta do ouro trouxe muitas pessoas, né, para Minas Gerais e conforme estava chegando gente, houve a necessidade de se fundar vilas que posteriormente se transformariam em cidades. Precisava, né, que uma vila precisava de caminhos para ligar uma vila a outra e até ligar essas vilas às principais cidades, tá bom? Então, tudo isso, como você deve imaginar, alterou bastante a paisagem da região, principalmente a de Minas Gerais. Então, né, como estava surgindo novos caminhos, surgindo novas vilas, essas vilas estavam crescendo e se tornando cidades, ela modificou a paisagem de Minas Gerais, tá bom? A paisagem rural foi se transformando em paisagem urbana,
tá? Foi modificando muito a paisagem de Minas Gerais, tá bom? Então vamos lá, continuando. Olha só, Vila Rica, hoje Ouro Preto, é uma das cidades que nasceram a partir da exploração do ouro. A cidade foi a capital de Minas Gerais até 1897. E tanto seu primeiro nome como o segundo, que se mantém até hoje, remetem à abundância daquele metal, ok? Então, olha que legal, olha que bonito, né? Vila Rica, né? Que hoje é Ouro Preto. Trocar ideias. Como você já sabe, no final do século XVIII, o ouro começou a se esgotar e a economia de Minas Gerais e da colônia entrou em crise. O que fez a economia brasileira reerguer-se no século XIX? Então, quando o ouro ele começou a esgotar, certo? A economia, tanto de Minas Gerais como a economia brasileira, ela vai entrar em crise. E depois, no século XIX, o que vai fazer com que a economia, né, ela melhorasse, né, as pessoas voltassem a ganhar dinheiro? Vamos lá? Vamos pensar sobre isso? Pensem sobre isso na nossa aula ao vivo. A gente conversa sobre trocar ideias, beleza? Bom, a chegada do café ao Brasil. Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas tudo que eu grifei, vocês podem grifar na apostila de vocês também, tá bom? A economia do Sudeste só voltaria a florescer no século XIX, quando o café, uma planta originária da África, chegou à região. Então, no século XIX, vai chegar, né, uma planta originária da África, no caso o café, tá? E vai fazer com que melhore a economia do Sudeste. Quando as primeiras mudas de café chegaram à cidade do Rio de Janeiro, encontraram condições naturais necessárias para seu cultivo. Altas temperaturas, chuvas abundantes no verão e solo fértil. Essas condições e a moda de beber café nos países europeus e nos Estados Unidos foram fundamentais para que a planta se tornasse uma espécie de ouro negro, sinal que ela valia muito, tá? Então, quando ela chega, né, as primeiras plantas, as primeiras mudas de café, chegam à cidade do Rio de Janeiro, nessa região do Sudeste, vai ter as condições naturais necessárias para o seu cultivo. Vai ter altas temperaturas, chuvas em abundância, né, grande quantidade de chuva no verão e o solo fértil. Tudo isso é propício para produzir café, tá bom? Além do mais, no século XIX, os países da Europa e os Estados Unidos era moda beber café. Então isso fez também com que incentivasse aqui no Brasil a se plantar esse café para depois ele ser vendido para os países europeus e para os Estados Unidos, ok? E ele era tão valioso que ele era chamado de ouro negro, tá? Isso é sinal que ele valia muito. Com a expansão das lavouras pelo Vale do Paraíba, interior de São Paulo e sul de Minas Gerais, no caso, né, Vale do Paraíba, interior de São Paulo e sul de Minas Gerais, eram as regiões produtoras de café, tá bom? O produto passou a ser exportado e a gerar riqueza para seus produtores. Ou seja, a economia na região floresceu, novamente provocando grandes mudanças no Sudeste e, em consequência disso, também em todo o país. Então, essas regiões produtoras de café, o Vale do Paraíba, o interior de São Paulo e o sul de Minas Gerais, quando falo sul de Minas Gerais, me refiro também à nossa cidade de Andradas, tá bom? Porque se vocês observarem, né, a nossa volta, né, nossas serras, vocês vão ver que há bastante plantação de café, tá? Então, o sul de Minas Gerais, onde a gente se encontra, produz bastante café. Olha que interessante. Bom, então essas regiões, tá? Vale do Paraíba, o interior de São Paulo e o sul de Minas Gerais, certo? Eles vão passar a ser, né, grandes exportadores de café e as pessoas que produzem café vão começar a ganhar bastante dinheiro no século XIX, beleza? Bom, olha só, no caso aqui tem uma imagem, né? Plantas do Brasil, aquarela de Jean-Baptiste Debré. Lembra que a gente viu bastante pinturas do Debré o ano passado? Para o livro, né, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Bom, observar a imagem número 1. Observe a tela Colheita do Café de Juan Moritz Ruhendes. Então, olha só essa imagem, certo? Deixa eu dar um zoom aqui.
Olha só que imagem é essa imagem. A gente pode ver, né, que aqui, bem aqui no meio, as pessoas elas estão colocando o café para secar. Olha aqui ao lado, a gente consegue ver, né, as mulheres, no caso são escravos, trabalhando, né, colhendo o café. E a gente pode ver duas pessoas brancas sentadas debaixo da sombra, observando, né, as pessoas negras trabalhar. E olha só, gente, né, no caso, onde eles estão trabalhando? Né, eles estão na zona rural. Há algumas vegetações, né, uma vegetação aqui no fundo, tá? Árvores altas. Aqui eu acredito que é o Rio de Janeiro, tá? Porque tem praia, né? Aqui no fundo a gente consegue ver o mar. Creio eu que aqui deve ser o Pão de Açúcar, né? Um ponto turístico muito famoso no Rio de Janeiro. Então olha só que imagem, né? Está representando a colheita de café, feita pelos escravizados. Lembrem-se, no século XVII, século XVIII, até o final do século XIX, né? Quem fazia todo esse trabalho de plantar, de colher, todo o processo de produção do café, foram os escravos, até o período da abolição, tá bom? Lembra que a gente está vendo isso em história. Então, os escravos que faziam todo esse trabalho duro. A gente pode ver, então, que quem está trabalhando é os escravos. Os dois homens brancos, eles estão sentados debaixo de uma sombra, como se eles estivessem vigiando, né, essas pessoas a trabalharem. Bom, só para falar um pouquinho do artista, né, do pintor. Juan Moritz Rendas nasceu na Alemanha em 1802. Pintou e anotou aspectos de várias regiões brasileiras, paisagens, costumes e tipos indígenas. Faleceu em 1858 e sua obra foi publicada no Brasil em 1940, com o título Viagem Pitoresca através do Brasil, tá bom? Então esse é um pouquinho da história do pintor. Agora, na número 1, vocês vão fazer o seguinte. Marque um X a frase que melhor descreve a paisagem relatada por Rendas. Então, vocês vão marcar com um X a qual, né, das frases aí melhor descreve a imagem retratada por Rendas. Tá bom? Bom, na 2, observe as pessoas representadas no centro e à direita da tela. Que atividade elas estão realizando? Então, o que as pessoas que estão ao centro e à direita da tela estão fazendo? Tá? E 3, pelo que você observa na pintura de Rendas, quem de fato trabalhava na cafeicultura? Então, quem de fato que trabalhava, né, na cafeicultura aqui, ao observar essas imagens? Essa imagem, no caso, né? Bom, depois, vocês vão fazer essas atividades e vocês vão fazer o em casa. Peraí. Aqui, vocês vão fazer o em casa número 1. Observe a imagem. Ela retrata a Mata Atlântica na região sudeste, tá? Então, essa imagem aqui, ela retrata a Mata Atlântica. Lembra que a gente estudou a Mata Atlântica na apostila passada? Lá na vegetação típica da zona da mata é a Mata Atlântica. Aqui na região sudeste também tem a Mata Atlântica. Se vocês observarem, né, as nossas serras aqui na saída de Poços, todas, né, essa vegetação é a típica da Mata Atlântica, tá bom? Que características observadas na imagem podem legitimar a afirmação acima? Então, quais características aqui dessa imagem aqui pode legitimar que a gente está se referindo à Mata Atlântica, tá? E na B, como são o clima e o solo das áreas ocupadas pela Mata Atlântica, que possibilitaram o cultivo de café no Sudeste? Então, como que é o clima e como que é o solo da Mata Atlântica que possibilitou, né, que facilitou o cultivo do café aqui no Sudeste? Então, vocês vão responder essas duas perguntas, beleza? Então, só para a gente recapitular, né, o que a gente viu nessa aula, a gente viu que que durante o século XVII, Minas Gerais, né, é encontrado ouro em Minas Gerais, porém esse ouro ele vai esgotar. E depois, né, a economia vai entrar em crise, até que no século XIX vai chegar uma plantinha, né, que vem lá da África, vai chegar até o Brasil, né, especificamente no Rio de Janeiro.
Lá ela vai encontrar as condições naturais necessárias para o seu cultivo, que vai ser altas temperaturas, chuvas em abundância e chuvas em abundância no verão e um solo muito fértil. Todas essas condições, né, mais o fato de lá na Europa e nos Estados Unidos as pessoas, né, tomarem café, né, constantemente por ter virado moda, vai fazer com que no Brasil as pessoas comecem a cultivar o café, tá? E as regiões que vão ser produtoras de café vai ser o Vale do Paraíba, tá? O interior de São Paulo e o sul de Minas Gerais, tá? Que é onde a gente está. E as pessoas, né, os produtores de café dessas regiões, eles vão ganhar bastante dinheiro, tá? E lembre-se, quem trabalhava na produção de café, né, quem fazia todo esse trabalho do cultivo, esse trabalho duro, árduo, eram os escravizados. Beleza, pessoal? Então essa vai ser a nossa aula de geografia de hoje. Bons estudos, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tá? Bons estudos. Se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, anota, porque na nossa aula ao vivo, mais tarde, né, não vejo a hora de ver vocês, a gente pode conversar e vocês podem tirar todas as dúvidas com o tio Lucas. Beleza, pessoal? Então, bons estudos e até mais. Tchau, tchau!